Muito bem, amigos, graças a Deus, estamos de volta nesta força e nesta fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, né? Que esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, possa fazer com que você tenha bom êxito em tudo aquilo que você fizer. Eu tenho certeza que a vontade de Deus é essa, né? Que você seja feliz, que você prevaleça, que você tenha vitória. Agora, não tenha dúvida que para que tudo isso venha acontecer na sua vida, você tem que estar cheio da presença de Deus, né? Vivemos num mundo totalmente dominado, né, pelas forças malignas, né? Vivemos num mundo que a verdade é uma só, é um mundo de trevas, né? Por exemplo, com os olhos físicos, você não consegue ver, né, tantas trevas que há nesse mundo. Mas com os olhos espirituais dá para enxergar muita coisa, né? Dá para enxergar, por exemplo, que o Senhor Jesus está à porta, né? Mais perto do que nunca, né? Que estamos verdadeiramente no fim dos tempos, né? No fim do mundo. E o Senhor Jesus, uma vez, no livro de Mateus, se você puder nos acompanhar, Mateus 12, versículo 43, ele fala algo muito forte da estratégia de Satanás, né? O diabo, ele trabalha com estratégia. O diabo, ele está sempre ali tentando te destruir, né? Te afastar da presença de Deus. Jesus, ele disse assim uma vez: quando o espírito imundo sai da vida do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Porém, não encontra e por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Isso aqui é muito forte, né? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Isso é muito forte, muito profundo, né? Aí está a explicação quando, por exemplo, uma pessoa ela se desvia do evangelho, né? Se afasta do evangelho, né? E para de buscar Deus, para de orar, sabe? Ela não cuida mais da vida espiritual, a casa dela fica vazia da presença de Deus, né? Fica varrida das coisas boas e fica ornamentada com as coisas do mundo, né? Ornamentada com ódio, com mágoa, com vício, ornamentada com os maus olhos, né? Ornamentada com os maus pensamentos. Quer dizer, quando a pessoa se afasta do evangelho, da presença de Deus, que ela quebra a aliança com Deus, ela fica vazia, né? Vazia da presença de Deus. Então o que acontece?
o espírito maligno, né? Quando volta, né? Porque o diabo não é bobo, né? Quando ele sai da vida de uma pessoa, porque Jesus chegou, né? Porque a luz chegou, ele só saiu porque Jesus chegou, porque a luz do evangelho chegou. Então ele sai, mas depois ele volta para ver se a luz continua. Lógico, né? Para ver se a pessoa continua firme, se a aliança dela continua com Deus, ou se ela já quebrou. Ele volta para isso. Se ele encontra, por exemplo, a pessoa cheia da presença do Espírito Santo, ele não pode fazer nada. Ornamentada com coisas boas, ele não pode fazer nada. Não pode. Quem é de Deus, o maligno, não toca. Mas se ele encontrar vazia, ele vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele e entra na vida da pessoa. Entra na vida da pessoa. Eu fico observando, gente, a pessoa quando se afasta, né, da presença de Deus. Tem gente que ainda fica se gloriando, né? Ela fica falando mal do evangelho que um dia ela falou bem. Entendeu? Ela fica falando mal até de Deus. Ninguém presta mais, sabe? Porque ela agiu como alguém que não presta. Então o diabo faz ela pensar que ninguém da igreja presta, que ninguém que serve a Deus presta, que ninguém que está no evangelho presta. Ela começa a ter maus olhos, né? Ela começa a criticar, né? Ela começa a dizer, não, eu já conheço essas igrejas, tudo. É tudo farinha do mesmo saco. Ela começa a perseguir, a criticar. Ela que um dia estava dentro. E hoje, porque ela se afastou, né? E esses espíritos tomaram conta da mente dela, do coração dela, a ponto dela não querer mais saber de igreja, a ponto de não querer mais saber de Deus, da presença de Deus, né? E fica sendo um instrumento do maligno. A pessoa, ela meu Deus do céu, ela fica assim transformada, né? Totalmente transformada no mal, né? A Bíblia fala que o diabo, ele se transforma até em anjo de luz para enganar as pessoas. Ele transforma ministros dele em ministros de trevas. Está escrito na Bíblia, gente. Exatamente quando fala que o diabo, ele se transforma em anjo de luz e transforma gente ruim, aparentemente, para gente boa. A pessoa fica ali, ó, alertando contra o evangelho, alertando contra a presença de Deus, contra as igrejas. Ela critica as igrejas. Nenhuma igreja presta, né? Engraçado, né? Tem gente que nenhuma igreja presta, porque ela já passou em várias igrejas. Não foi para buscar a Deus, não foi para ter um encontro com Deus. Ela foi lá para ver se é certa, se é errada, o que é bom, o que é ruim. E é isso que destrói, sabe, gente? É isso que acaba com a vida de um monte de pessoas. Então, faça sua aliança com Deus. Se encha da presença de Deus, para você não correr esse risco, né? De um dia o diabo, né? Como a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Algumas Bíblias falam, não deis brecha para o maligno. Porque se der brecha, ele entra. Se a sua casa estiver vazia, se você estiver vazio de Deus, do Espírito Santo,
Sabe? Você, aquela pessoa que está fraca, vazia. Você sente esse vazio, essa fraqueza espiritual. Você está correndo risco de salvação, risco de vida. Você que tem andado vazio de Deus, você está correndo risco. Qualquer momento o demônio volta. E aí, se um demônio já destrói, já causa um monte de tragédia, de coisa ruim na vida de uma pessoa, você imagina, ele vem, ainda traz 7 piores que Jesus falou. Aí, tendo voltado, leva consigo 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Eu nunca vi alguém quebrar aliança com Deus e a vida dela viver uma maravilha. Pelo contrário, ela vai viver uma vida de sofrimento. Viver nesse mundo sem a presença do Espírito Santo em nossa vida é sofrer. Sabe? Viver nesse mundo para caminhar sem a direção de Deus é você caminhar para a morte. É você caminhar para o sofrimento. Então, se encha da presença de Deus. Busque mais a presença de Deus. Eu tenho falado muito aqui nos programas. Busque a presença de Deus. Se renove na presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Que aí você vai ter discernimento. Você vai ter sabedoria. Você vai estar sempre na fé. Sempre na fé. Você vai olhar para Jesus. Né? Olhar para Jesus. Você não vai olhar para o homem. Você vai olhar para Jesus. E aí eu tenho certeza que você vai ser sempre essa bênção. Nós estamos saindo aqui do monte agora, né? Chegamos aqui cedo, né, para fazer a gravação de hoje, quarta-feira, né, à tarde. Que o Espírito Santo ele te abençoe, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Nós estamos sempre aqui no monte, por exemplo, de sábado para domingo dessa semana agora, de domingo para segunda e de segunda para terça, nós vamos fazer 13 vigílias na igreja. E estamos convocando todo o povo, todo o exército de Deus, fazendo uma convocação aqui na cidade de Jequié para os 3 dias dos vencedores. Serão 3 dias de bênçãos para a sua vida. Estamos jejuando, estamos orando, vamos fazer essas 3 vigílias. Domingo é o primeiro dia. Depois, na segunda-feira, feriado, dia 1º, dia dos trabalhadores. E na terça-feira, do milagre urgente. Vai ser muito forte. Eu convido você aqui da cidade de Jequié, as cidades mais próximas, venha participar. Você, por exemplo, que vive sofrendo, você que está doente, você que deseja ser cheio da presença de Deus. Os 3 dias dos vencedores. Todo o exército da fé, nós estamos convocando para que venha tomar posse de coisas grandes, coisas vitoriosas, tá bom? Assim que você se inscrever no canal, deixe o seu nome nos comentários, um pedido de oração, o número de um processo, né, de uma causa na justiça que você tem. Vai ser muito legal. Deus vai fazer maravilhas e milagres no dia 30, 1º e no dia 2 de maio. Tá bom? Vamos orar? Meu Deus, estamos saindo aqui do monte agora, aonde o Senhor colocou essa palavra no nosso coração. Meu Deus, faz com que o teu povo, os teus filhos estejam sempre cheios de luz, cheios do Espírito Santo, cheios da tua presença. Senhor, me dá essa graça.
me dá esta bênção, porque aí eu tenho certeza que esta pessoa, uma vez cheia da tua presença, ela vai prevalecer. Quando o diabo voltar para ver como que ela está, ele não vai poder fazer nada com ela. Ele vai procurar outras vidas, porque ela agora está em tuas mãos, Senhor, comprada e remida no teu sangue precioso. Senhor Jesus, toca com as tuas mãos poderosas na vida de cada pessoa que ora comigo nessa quarta-feira, nesse final de tarde. Senhor, derrama a tua graça. Senhor, derrama a tua bênção e o teu poder. E abençoe a todos que nesse momento estão orando comigo. Toma nas tuas mãos, Senhor. Abençoa esta água, santifica esta água. Quando essa amiga, esse amigo beberem desta água, receba o milagre, receba o toque das tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amigos, você que tem me acompanhado nesse canal, você que tem sempre assistido aqui as orações, as mensagens, pegue firme com Deus. Pegue firme com o Senhor Jesus. Busque mais a presença de Deus. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque mais. Busque, jejue. Eu tenho certeza que logo, logo você vai ser batizado com o Espírito Santo. Você vai ser selado por Deus. E aí é só vitória. Tá bom? As lutas virão, mas acompanhadas de vitórias e de bênçãos para a sua vida. Tá bom? Deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Deixa passar de hoje não. Que Deus possa fazer de você a própria bênção. Tá bom, gente? Forte abraço. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.